Fala aí, galera botafoguense. Hoje nós vamos estar falando aí acerca do nosso glorioso, mas vamos deixar um pouquinho aí o Campeonato Brasileiro de lado. Vamos estar falando aí sobre como está a situação do glorioso na Libertadores e também dos outros clubes brasileiros. Hoje nós vamos dedicar esse vídeo aí exclusivamente a falar sobre isso, certo? Hoje eu estou aqui fazendo essa homenagem aqui ao nosso grande Madureira, o tricolor suburbano, time de muita história, poucas conquistas, mas muita história no futebol carioca. Então hoje a nossa homenagem aí ao nosso Madureira aí, esse presente que eu ganhei de um grande amigo, que me presenteou aí há uns 15 dias atrás com essa camisa maravilhosa, essa linda camisa do Madureira, o nosso tricolor suburbano. Antes de iniciarmos aqui falando sobre o nosso glorioso e os demais times brasileiros na Libertadores da América, eu queria pedir a você que estivesse deixando o seu like. Seu like é fundamental para o nosso crescimento. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Porra, dê essa moral pra gente aí, valeu? Nós somos aqui sempre gratos a vocês. Somos hoje 710 inscritos, 710 guerreiros que têm aí colaborado com o nosso canal, que têm nos ajudado a crescer. E você que assiste o nosso vídeo, que ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente e deixa o seu like, valeu? Vamos lá. Terminada aí a quarta rodada da Libertadores da América, a situação de alguns clubes na Libertadores tá ruim. Tirando o Palmeiras, que está classificado e está nadando de braçada nessa Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias, classificado, certamente vai ser o melhor time da primeira fase. E o São Paulo, que está virtualmente classificado, só precisa saber se vai ser primeiro, se vai ser segundo. Os demais clubes estão passando por um momento complicado. Uns mais complicados e outros menos complicados. Mas o fato é que, tirando o Palmeiras, que já está classificado, e o São Paulo virtualmente classificado, os demais vão ter que suar sangue para poder conseguir passar para a próxima fase. E aí nós vamos tá falando aí qual é a situação de cada um desses clubes aí, valeu? Vamos lá, começando pelo grupo A, grupo do Botafogo, atual campeão da Libertadores, time que foi a sensação de 2024 e que em 2025 está sendo uma decepção. O Botafogo saiu de sensação para decepção, né? O planejamento errado, condutas totalmente equivocadas no que diz respeito à contratação de jogadores, no que diz respeito à contratação de um novo treinador, coisa que nós já sabíamos que isso iria acontecer desde dezembro, já sabíamos que Arthur Jorge não ficaria, a diretoria foi muito devagar, foi a passos de tartaruga, e o resultado é esse aí que a gente está vendo, né? Uma atuação ruim, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Esperamos que a coisa possa fluir mais daqui para frente, mas a expectativa não é boa. Vamos lá. O Botafogo, né, nessa atual edição da Libertadores da América, se encontra em terceiro lugar. Tá? O Botafogo tem 6 pontos. Está em terceiro lugar. A situação do Botafogo, ela é ruim pelo futebol que o Botafogo vem apresentando. Mas pela classificação, ela não está ruim, apesar de estar em terceiro, porque o Botafogo vai fazer os próximos 2 jogos em casa. Se o Botafogo vence esses 2 jogos, o Botafogo vai a 12 pontos, está classificado, podendo ficar em primeiro lugar do grupo, certo? Então, o Botafogo só depende dele. O problema todo é exatamente esse, é depender de si próprio, porque o Botafogo não está fazendo uma temporada boa, as atuações não têm sido legais. Então a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. O jogo contra o Carabobo lá na Venezuela foi dramático, foi triste de se ver. Então a gente não sabe muito o que esperar do Botafogo. Esperamos que possa dar certo. A gente vai estar sempre torcendo para que o Botafogo vença os seus jogos. Mas a situação do Botafogo em termos de classificação é tranquila, mas em termos de atuação é muito preocupante. No grupo C é o Flamengo. O Flamengo está numa situação muito mais complicada que a do Botafogo. Apesar do Flamengo também fazer os seus 2 próximos jogos em casa e o Deportivo Táchira ser uma equipe muito fraca, muito limitada, o Flamengo está apenas com 5 pontos.
O Flamengo depende de vencer a LDU no próximo jogo, se eu não me engano, na próxima terça-feira, quarta-feira. Depende de vencer a LDU e não só vencer. O Flamengo precisa fazer saldo. Porque se o Flamengo vence a LDU por 1-0, por exemplo, o Flamengo continua abaixo da LDU. Porque a LDU vai ter 2 gols de saldo e o Flamengo vai ter 1. O Flamengo está com saldo 0 nesse momento. Então a situação do Flamengo é muito mais complicada. Apesar de o último jogo do Flamengo ser contra o fraquíssimo Deportivo Táchira, né? Mas a situação do Flamengo é bem mais preocupante que a do Botafogo no que diz respeito à classificação. E até porque o Flamengo também não está desempenhando um futebol legal na Libertadores. O futebol do Flamengo na Libertadores está sendo muito fraco também. Vamos lá, no grupo D. Grupo D nós temos o São Paulo em primeiro lugar, já dissemos aqui, né, virtualmente classificado. O São Paulo só não sabe se vai ser primeiro ou se vai ser segundo, mas ao que tudo indica, vai ser o primeiro colocado, porque o São Paulo também está com uma campanha muito boa na Libertadores. Não vejo o São Paulo tendo nenhum tipo de preocupação, está virtualmente classificado. No grupo E, nós temos o Fortaleza. O Fortaleza começou mal, né? Começou mal, mas o Fortaleza conseguiu reagir, conseguiu dar aquele sprint, né? E está numa situação tranquila. O Fortaleza está em segundo lugar, ele está empatado em mesmo número de pontos que o Racing. Só está perdendo para o Racing na questão do saldo. Mas o Fortaleza só depende das suas próprias ações para poder se classificar. Então no Campeonato Brasileiro está meio oscilante, né? Algumas pessoas já falando que de repente o ciclo do Voivoda, né? Voivoda já tenha chegado ao fim, mas a gente sabe perfeitamente que ele é um treinador de altíssima qualidade e o Fortaleza está começando a rodar de novo. Então o Fortaleza está numa situação bem tranquila. Depende das suas próprias pernas, não depende de saldo, depende apenas de vencer seus jogos. De repente nem vencendo todos os jogos, mas dependendo dos demais resultados, o Fortaleza também se classifica. Então a situação é bem tranquila do Fortaleza. No grupo F, né, o Fortaleza está no grupo E, São Paulo grupo D, Fortaleza grupo E, e no grupo F, que foi chamado grupo da morte, esse grupo está complicadíssimo, né? Está complicadíssimo. O Bahia está em primeiro lugar. Ele depende apenas das suas próprias forças, porém vai jogar contra o Internacional, que é um jogo dificílimo, e perdeu em casa para o último colocado, né, na última rodada. Então assim, foi uma derrota que o Bahia não esperava, mas o Bahia está em primeiro lugar. Apesar de depender apenas de si, ele tem 2 jogos complicadíssimos aí para poder estar garantindo a sua classificação. Eu acredito, sinceramente, que o Bahia consiga. Eu acredito. Já o Internacional, a situação é bem mais complicada. O Inter perdeu ontem, quarta-feira, acho que foi ontem, e está em terceiro lugar na classificação. Tem um jogo contra o próprio Bahia, como nós já dissemos aqui, um jogo muito difícil para o Internacional, assim como vai ser para o Bahia, mas para o Inter também vai ser muito difícil. E o Internacional depois tem o jogo fácil, teoricamente fácil, que é contra o último colocado. Não é fácil a situação do Internacional, não é fácil. Mas eu até acredito que aqui nesse grupo possa dar Bahia e Internacional. Seria muito bom para o futebol brasileiro que esses 2 clubes aí passassem para a próxima fase. O grupo G nós temos o Palmeiras aí com 12 pontos, disparado na frente. Segundo colocado, acho que tem 5 pontos, parece. É um negócio assim assustador o que está acontecendo no grupo do Palmeiras. O Palmeiras está aí muito bem, nadando de braçada, como nós dissemos no início desse vídeo. 12 pontos, classificado, aliás, classificadíssimo, podendo ser o melhor time da primeira fase. E se for o melhor time da primeira fase, vai decidir sempre sua vida em casa, fazendo sempre o primeiro jogo fora. Afinal, como nós já sabemos, aqui é sempre em jogo único, em campo neutro, né? Esse ano parece que vai ser em Lima, no Peru, a final, eu acho. E o Palmeiras está aí disparado na frente. A minha opinião particular
eu não vejo o Palmeiras jogando esse futebol todo. Aliás, o Palmeiras, desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, a gente não vê um futebol bonito no Palmeiras. O que nós vemos no Palmeiras é um futebol altamente competente, altamente competitivo. Isso é fato. Mas não é um futebol bonito. Eu falo isso porque eu assisti o jogo do Palmeiras com o Vasco da Gama no último domingo e foi assim, terrível. O Palmeiras não jogou rigorosamente nada. O time do Vasco é um time muito limitado, ainda assim deu uma trabalheira danada para o Palmeiras e só perdeu o jogo porque Hugo Moura foi querer sair jogando dentro da área, saiu bizonhamente, perdeu a bola e aí até ajudou lá o Vitor Roque a desencantar, né, a fazer seu primeiro gol. O cara não tinha feito nenhum gol ainda. Porra, o Vasco foi lá dar essa molezinha pro Vitor Roque e pro Palmeiras. Não vejo um futebol bonito, vistoso, mas vejo um futebol muito eficiente. E é isso que no final é que vale, né? É isso que faz com que o título chegue. Não adianta jogar bonito e não conquistar as vitórias. Então, galera, é isso aí que eu queria trazer para vocês hoje aí, acerca da Libertadores. É possível que todos os clubes brasileiros passem para a próxima fase. É possível. Porém, alguns estão em situações meio complicadas. Eu vejo a pior situação, a do Internacional, vejo como mais difícil, não que seja impossível, mas vejo como a mais difícil. Depois do Internacional, eu vejo a situação do Flamengo também um pouco complicada, vai fazer 2 jogos em casa, é um time muito forte, tem tudo para vencer os 2 jogos, mas se der o azar de empatar com a LDU, está enrolado. E o Botafogo na mesma situação, com uma leve vantagem, o Botafogo. O Botafogo também faz seus 2 jogos em casa, tem uma pontuação melhor que a do Flamengo, né, que está no outro grupo, mas isso aí não interfere em nada. Então, eu acho que dá para todos os clubes brasileiros se classificarem. Entendeu? Vai depender apenas das suas próprias forças. Esperamos que os nossos clubes brasileiros tenham a capacidade suficiente para poder vencer seus adversários e passar de fase. Valeu? Galera, obrigado aí. Estamos juntos. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Faça a sua inscrição no nosso canal, dê essa moral, divulgue com seus amigos, com seus inimigos, ponha nos seus grupos de WhatsApp, dê essa moral pra gente. É fundamental para o nosso crescimento. Valeu? Tamo junto e até a próxima.